Essa semana, o presidente americano voltou atrás na decisão de separar famílias detidas ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nossos repórteres encontraram uma brasileira que está há 23 dias longe da filha e foram até a cidade de outra que está na mesma situação. Crianças e menores de idade trancafiados em jaulas. Desde o mês passado, essas imagens resumem o novo e cruel capítulo da história da crise da imigração ilegal nos Estados Unidos. Esta semana, as imagens ganharam vozes. Eu tô com muita saudade. A mamãe também tá com muita saudade. Você tá chorando todo dia, minha filha? Não chora não, princesa. A mamãe te ama demais. Essa conversa foi entre esta brasileira e a filha dela. Elas cruzaram a fronteira dos Estados Unidos pelo Texas no dia 31 de maio. No dia seguinte, elas foram separadas pelos agentes de fronteira. Ela foi presa, ficou 5 dias na prisão até ver um juiz e ser liberada. Mas não vê a filha há 23 dias. A gente estava passando uma fase difícil lá no Brasil, né? Não estava nada bom pro meu esposo e tal, e ele acabou se endividando em algumas coisas e ele foi e resolveu vir. Aí ele veio e através dessas dívidas também dele, eu também comecei a ser ameaçada, né? E eu peguei a minha filha mais nova e vim. O que ela não sabia é que viria a sofrer na pele a política de tolerância zero do presidente Donald Trump. Quem é detido entrando ilegalmente nos Estados Unidos pode ser processado como criminoso. Se for uma família com menores de idade, passa um tempo nos centros de triagem, como esses das imagens das jaulas. Depois, os adultos vão para a prisão e os menores para abrigos e instituições particulares. Eu fiquei na cadeia, onde o quarto tinha cerca de umas 50, 60 mulheres, mais ou menos, ou até mais, né? Vou colocar umas 70. Foram 5 dias na prisão sem saber onde estava a filha. Na primeira audiência, diante do juiz, ela se declarou culpada e foi liberada. Daí pôde encontrar o marido e o filho, que já viviam nos Estados Unidos. O marido e o filho dela são imigrantes ilegais e aguardam uma decisão da justiça americana. Enquanto espera o fim do processo, sem saber se vai ser deportada, ela tem que produzir uma série de provas para poder receber a menina de volta. Mas pelo menos já sabe onde está a filha e pode falar com ela pelo telefone. Eu posso falar 2 ligações por semana, cada um de 10 minutos eu posso falar uma de 20. E a mãe até grava as conversas. Os serviços diplomáticos brasileiros dizem que existem pelo menos 51 crianças brasileiras nessa situação, separadas dos pais e vivendo em abrigos. Segundo o cônsul do Brasil em Houston, Texas, esse levantamento não foi feito pelo governo americano. Informação oficial não existe. Eles disponibilizaram supostamente um telefone, assim, geral, para a nossa embaixada em Washington, mas você liga para esse telefone, cai uma secretária. Muitas são famílias simples que saíram de cidades pobres, como mostra o repórter Álvaro Pereira Júnior, que encontrou em Minas Gerais parentes de outra brasileira que foi detida e separada dos filhos. A paisagem tão linda do leste de Minas não basta para segurar quem nasceu aqui, porque falta trabalho. Em busca de trabalho, muitas pessoas, mas muitas mesmo, se mudam para a América do Norte. Tem parentes que moram lá, amigos que ficaram lá também. Nos Estados Unidos há bastante emprego, que é bem melhor que aqui, né? Andando pela cidade, conversando com o pessoal, a gente logo entende a questão da falta de perspectiva. Trabalho por aqui é basicamente ou colher café, ou colher manga, ou trabalhar com gado leiteiro. Isso quando tem serviço. Quem trabalha 6 dias por semana, 12 horas por dia, consegue fazer no máximo R$600 por semana. Há algumas semanas, uma mulher da cidade de Cuparaque trancou a casa
e foi tentar uma entrada ilegal nos Estados Unidos. E levou junto os 3 filhos, um de 16, uma de 10, outro de 8. Foram todos presos na fronteira e os filhos agora estão separados da mãe. Eu soube através do jornal. Minha reação foi muito triste, eu chorei muito. Você entendeu? Chorei muito. Esta senhora, que nós não vamos identificar, é irmã da brasileira que foi apanhada pelos agentes da imigração. Como tantos por aqui, ela própria já teve uma experiência nos Estados Unidos. Chegou lá em 2001. Entrou com visto de turista e foi ficando na região de Boston. Eu já morei nos Estados Unidos. Eu morei lá 10 anos e amo aquele país de coração. Não tenho nada a reclamar de lá. Trabalhava duro, de garçonete e fazendo limpeza. Era o que provavelmente a irmã também faria. Ela achou que ela poderia dar uma vida melhor pro filho dela, né? Ela foi mais por conta de um, que é o mais velho. E levou também os 2 mais novos. Agora estão todos em situação indefinida, presos. A senhora sabe que a sua irmã estava tentando entrar ilegalmente, né? Você acha que ela não deveria ter ido? Eu acho que ela não deveria ter ido. Decidiu correr o risco. Nos Estados Unidos, as separações causaram polêmica. Até parlamentares do partido de Donald Trump acharam essa política cruel e temiam as consequências dela nas eleições em novembro deste ano. Na quarta-feira, o presidente assinou um decreto interrompendo a separação de pais e filhos. O documento não esclarece o que vai acontecer com os 2.300 meninos e meninas que já estão afastados dos pais. Há casos, inclusive, em que as crianças ainda estão em abrigos, mas os pais já foram deportados. Na sexta-feira, o Fantástico flagrou na cidade de McAllen, no Texas, a prisão de um político democrata, Zach Riegelstein. Ele tinha vindo tentar entregar brinquedos para as crianças neste centro de triagem, mas não obedeceu à ordem de não entrar sem autorização. Eu sou pai e sou professor de escola pública, sou candidato do Partido Democrata ao Senado pelo estado do Maine e estou aqui porque crianças estão presas, bem aqui na América. É um crime contra a humanidade, é uma violação dos direitos humanos, é errado. Zach foi solto depois da audiência. A gente está exatamente na fronteira dos Estados Unidos com o México. Aqui é território americano, mas atravessando aquele rio já é território mexicano. E é através do Rio Grande, nadando, que milhares de imigrantes atravessam a fronteira de forma irregular todos os meses. Pergunta ao chefe da patrulha da fronteira nesta região por que as crianças ficam em jaulas. Essa área foi construída em 2014 e em 2014 já havia 50 mil crianças desacompanhadas. Antes desse prédio, as condições eram as piores que tivemos nesse país até onde eu me lembro. Nos abrigos, a situação é diferente. A brasileira diz que a filha está sendo bem tratada. Eu perguntei se ela está sendo maltratada, né, e tudo. Aí ela falou, não, eu não estou sendo, mas eu estou com muita saudade, eu quero ir embora. No fim do arco-íris, não tem um pote de ouro. Tem a patrulha da fronteira e um processo judicial que pode traumatizar famílias inteiras por muito tempo. Então, qual é o seu recado para os brasileiros que pensam em fazer a mesma coisa? Que não venham. Porque, infelizmente, nós estamos acostumados com um país onde tudo tem um jeitinho. Agora, aqui nos Estados Unidos não tem jeitinho para nada. É regras e elas devem ser cumpridas.